Turma, recentemente nós fizemos uma atualização sobre parada cardiorrespiratória. Falamos que a parada cardiorrespiratória talvez seja um momento de maior responsabilidade de todo mundo e que nós podemos engajar toda a equipe, pois o suporte básico de vida é quem vai definir o prognóstico e quem vai manter aquele indivíduo vivo até que o suporte avançado de vida chegue ao local. Nós também falamos sobre a importância do reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória e também como fazer a manobra de ressuscitação com ênfase nas compressões cardíacas efetivas e também falamos sobre a importância do DEA, que é o dispositivo de desfibrilação externa automática. A parada cardiorrespiratória pode ser manejada no suporte básico por você desde que você reconheça e saiba atuar. E como é que você reconhece a parada cardiorrespiratória? Você vai ter que responder 3 perguntas. É um indivíduo que não responde. Quando você chega perto dele, você vê que ele não respira e quando você checa o pulso dele, ele não tem pulso. E como é que você faz isso na prática? No caso de adultos, você vai ver o indivíduo deitado ao solo, você vai se aproximar dele e vai testar primeiro a responsividade. Como é que testa? Com movimentos e estímulos vigorosos. Senhor, 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 Senhor. Ele não responde. Você dá uma olhada no tórax de forma superficial e não vê movimentos respiratórios. Ele não respira. Você pega e palpa o pulso, tem que ser um pulso central, é o carotídeo, que é esse que passa pelo pescoço, na região mediana do pescoço, próximo ao ângulo da mandíbula. Palpa, não palpou o pulso, este indivíduo não responde, não respira e não tem pulso. Então ele está em parada cardiorrespiratória e você vai ter que iniciar imediatamente a cadeia de sobrevivência, que é reconheceu? Imediatamente você pede ajuda. Fulano, cicrano, liga para o SAMU e traz o DEA. Ou liga para a emergência local para que venha o suporte avançado e o DEA. E quando você pedir ajuda, você já começa imediatamente as compressões cardíacas. Para que você faz as compressões cardíacas? Primeiro, para manter fluxo cardíaco. Ou seja, se você conseguir fazer uma compressão efetiva, você garante que o débito cardíaco seja pelo menos parcialmente mantido. Além disso, se você fizer uma compressão cardíaca adequada, você vai evitar com que esse paciente que tem um ritmo chocável, um ritmo desfibrilável, evolua para uma sistolia. Para que você faça uma massagem cardíaca efetiva no adulto, você só vai utilizar o peso do seu corpo e das 2 mãos. No caso, você pega a região hipotenar da sua mão dominante, localiza-se mais ou menos na linha intermamilar, mais ou menos 2 centímetros acima do apêndice xifoide. Com a região hipotenar apoiada, você entrecruza os dedos da sua mão não dominante sobre a outra mão e, a 90 graus com o seu corpo e cotovelo sempre estirado, pressiona o paciente próprio peso do corpo. Quantas compressões são necessárias? De 100 a 120 por minuto. E qual a profundidade que você impõe sob pressão nesse tórax? 5 a 6 centímetros. Se no momento da massagem você estiver sozinho e não possuir habilidades para ventilar, que é abrir a via aérea do paciente e impor ar na via aérea dele do mesmo, você não precisa fazer, basta com que você fique fazendo compressões efetivas. Se você for um socorrista de habilidades, você pode massagear o paciente e a cada 30 compressões você abre a via aérea do paciente e promove uma respiração boca a boca. Se no momento da RCP você tiver pelo menos 2 socorristas ou mais, eles vão alternar. Enquanto um faz as 30 massagens, o outro vai estar
na via aérea do paciente, promovendo as ventilações. Se for uma criança, a depender da idade dessa criança, por exemplo, uma criança menor de 1 ano, lactente, ou um RN, que é aquela criança que tem até 28 dias, algumas condições especiais vocês têm que obedecer. Por exemplo, um RN, ele não precisa ter uma ausência total de pulso para você considerar um RCP. Basta com que ele não responda, não respire e o pulso esteja menor do que 60. Você já considera uma parada cardiorrespiratória e vai começar as manobras nesse RN. Se for criança, a gente já falou sobre a peculiaridade da palpação no pulso braquial ao invés do carotídeo. E agora eu quero enfatizar como é que faz a massagem nessas crianças. O tórax delas normalmente é muito sensível, então, uma vez ela estando em posição, você pode fazer massagens com os seus 2 dedos na mesma posição do adulto, linha intermamilar, acima do apêndice xifoide. Com uma mão você segura a cabeça, com a outra você faz as massagens. Você também pode usar-se dos polegares para fazer a massagem. Nesse caso, você pega a criança pelo dorso e com os 2 polegares faz a massagem cardíaca de 100 a 120 por minuto. Se você tiver habilidade, você pode mesclar 30 compressões para 2 ventilações. Se tiver mais de um socorrista, cai para 15 compressões para cada 2 ventilações. Essa ideia de fazer 15 ventilações para cada 2 compressões vem porque a principal causa de parada cardíaca na criança é a hipóxia. Se essa criança for maiorzinha, acima de 1 ano e até 8 anos, e tiver um tórax também delgado, você pode fazer com que a massagem seja feita não com os 2 dedos, mas sim com uma única mão. Com uma mão você segura a via aérea e com a outra mão você promove a massagem cardíaca. Na mesma posição, com a mesma velocidade de 100 a 120 e com a mesma tensão de 4 a 5 centímetros. Até quando você mantém as compressões cardíacas, as compressões torácicas? Até o suporte avançado chegar ou o DEA chegar. Quando o desfibrilador externo automático, o DEA, chegar, automaticamente ele passa à fase ativa da RCP, pois o DEA ele é um instrumento capaz não só de analisar o ritmo cardíaco na qual aquele paciente, seja adulto, seja criança, entrou em parada cardiorrespiratória e, se for um ritmo chocável, como por exemplo uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, ele poderá desfibrilar esse coração, fazendo com que esse coração retorne à atividade aceitável e, consequentemente, aumentando as chances de sobrevivência desses pacientes que estão em RCP. Sobre as compressões cardíacas, foi um vídeo bem curto, bem rápido, bem dinâmico, mas se você gostou do vídeo, dá like, compartilha com os teus amigos. Todo mundo precisa saber fazer uma compressão efetiva para assim melhorar a cadeia de sobrevivência de um paciente, de um indivíduo, de um amigo ou de um familiar que sofra uma parada cardiorrespiratória. As compressões são uma peça-chave e fundamental para decidir se aquele paciente vai viver